Hoje nós estamos celebrando a morte de Jesus. Hoje nós estamos meditando, a igreja está sendo banhada pelo sangue do Cordeiro. Desde o dia de ontem, na quinta-feira santa, na ceia do Senhor, Jesus nos entregando seu corpo e sangue de forma sacramental. E hoje a igreja apresenta para nós o mistério da cruz do Senhor, o mistério da entrega de Jesus por amor. Quis se entregar por amor, se sacrificar por amor. Como eu já falei em algumas homilias durante essa semana, nosso foco tem que ser a entrega, a oferta de Jesus. Quem ama se doa, quem ama se sacrifica, quem ama espera, quem ama tudo faz, meus irmãos e irmãs, por amor. Então Jesus viveu bem da sua vida o que Paulo nos diz lá na carta aos Coríntios, quando ele cantou aquele hino de amor, o hino da caridade. Então Jesus Cristo quis passar por todas estas humilhações por amor à humanidade, a cada pessoa. Nós ouvimos na primeira leitura o profeta Isaías, no cântico, aqui no quarto cântico do céu, mostrando para nós o princípio. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Eis aí o princípio que Jesus Cristo assumiu na sua vida e assumiu todas essas promessas que o profeta Isaías já tinha profetizado para o povo de Israel. Dizem os estudiosos, os exegetas, aqueles que estudam as Sagradas Escrituras em mais profundidade, mais pesquisa, que o livro do profeta Isaías é uma espécie do Evangelho do Antigo Testamento. De tanto que este profeta profetizou a vinda do Messias, do Messias padecente, do Messias que ia sofrer pelos pecados da humanidade, mas que ia dar a salvação. Interessante, meus irmãos e irmãs, que nesta sexta-feira santa, onde nós estamos sendo purificados pelo sangue poderoso do Senhor, esse sangue que Jesus derramou da cruz, nós ouvimos aqui por meio do evangelista João, no seu evangelho, mostrando o julgamento injusto, o julgamento cruel que o Senhor Jesus passou, inocente morrendo pelos pecadores, santíssimo morrendo pelos impuros. Então, meus irmãos e irmãs, vamos colocar no lugar de Jesus. Isso aqui não é uma poesia. Eu tenho às vezes uma tentação de achar que porque Jesus era Deus, suportou tudo isso. Não é bem assim não, meus irmãos e irmãs. Deus se fez um de nós, assumiu a nossa humanidade. Jesus Cristo sofreu na pele todas essas humilhações físicas e morais. O Senhor passou tudo isto. Às vezes eu leio esses textos, rezando, meditando, trazendo para a minha vida, estava meditando no lugar de Jesus. Tantas situações, tanto julgamento, tantas mentiras, tantas calúnias, tantas difamações. E nós sabemos, quando nós passamos por calúnia, não sei se você já passaram por calúnia, é uma coisa que dói na alma. Você ser comentado, falar aquilo que você não é, mas a pessoa apresenta aquilo que você não é e tenta lutar que aquilo seja verdade. Então, meus irmãos e irmãs, Jesus passou por isso. Um coração puro, um ser humano puro, um ser humano inocente,
quis assumir todos os pecados da humanidade. Vamos ver na segunda leitura da carta aos Hebreus. Ele aprendeu a ser obediente e tornou-se causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Não sei se vocês estão acompanhando na internet, nos meios de comunicação, nos jornais, a homilia do Papa Bento XVI da missa do Santo Crisma lá na Basílica de São Pedro. Então, o Papa Bento XVI falou da sua homilia justamente sobre isto aqui que o Senhor Jesus assumiu na sua vida, a obediência. E exortando, claro, os padres, os bispos, os cardeais, os arcebispos, e todo o povo de Deus a viver a obediência em resposta ao grande manifesto que está sendo feito na Igreja da Europa. Padres se reunindo e estão fazendo um manifesto com título: aclamamos ou exortamos a desobediência. Padres assinando um termo que afronta a Igreja Católica, padres católicos, e colocando lá os seus nomes no manifesto, conclamando os padres a desobedecer à Igreja. E o Papa Bento XVI, como um bom pastor, faz o seu cajado. Não é pela desobediência que nós iremos cumprir a vontade de Jesus Cristo. Vale a pena ler o pedido do Santo Padre. Firme diante de desobediência de sacerdotes. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós um dia prostramos diante do altar do Senhor, diante de um bispo, ninguém obrigou um padre, um candidato, a abraçar a vida sacerdotal. E ele prometeu obediência publicamente ao seu bispo e aos seus sucessores. Como sacerdote depois faz uma parte do Sinado proclamando todos os sacerdotes a desobedecer à Igreja que lhe jurou fidelidade e obediência. Meus irmãos e irmãs, é uma obra satânica. É o demônio contínuo nos corações de nós, sacerdotes, a desobedecer à Igreja. Porque, desobedecendo à Igreja, nós iremos fazer a vontade do Pai naquele dia. E muito mais os sacerdotes. Muito mais os sacerdotes que prometeu obediência a Jesus Cristo publicamente no dia da sua ordenação sacerdotal. É um desafio imenso. Fiquei hoje rezando pelo Papa, que tristeza no coração do Papa, vendo que sei quantos sacerdotes da Europa estão pedindo, estão incentivando a todos desobedecerem à Igreja, no que toca ao seu magistério e ao seu ensinamento. Então, meus irmãos e irmãs, não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Jesus foi obediente a quem? Ao Pai. Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Hoje, celebrando a morte de Jesus, nós celebramos também a sua obediência à vontade do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, não é fácil obedecer, não é fácil ser como Jesus que foi obediente, mas nós batemos no peito. Eu quero ser como Jesus, eu sou discípulo e missionário de Jesus, eu tenho uma unção de Jesus, mas não faz aquilo que Jesus nos ensina na palavra. Então, meus irmãos e irmãs, são as nossas atitudes que demonstram a nossa dignidade, a nosso grau de obediência, de fé e de esperança. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a mídia, ou se vocês pegarem o Globo, vocês vão perceber lá o título, valoriza isso demais. A igreja está em crise, a igreja, os próprios padres estão pedindo, estão convocando a igreja, a desobediência a essa igreja falida, essa igreja caótica. Então, meus irmãos, que desafio imenso para nós.
lidar com essa situação de rebeldia dentro da igreja. Não tem situação mais difícil quando o inimigo começa a atacar dentro da própria casa. Então, meus irmãos, hoje o Senhor quer nos dar essa obediência, e lendo essas manchetes, lendo a homilia do Papa, lendo assim tantos comentários a favor e contra esse manifesto dos sacerdotes, eu fiquei pedindo pela mão do meu coração: Senhor, dá um coração obediente à tua igreja. Tira todo espírito de desobediência do meu coração e do coração dos meus irmãos aqui do Vicariato do Norte, para que possamos ser obedientes ao nosso Cristo que representa a igreja. E tira também dos corações dos meus paroquianos todo espírito de rebeldia e desobediência à igreja, atendendo à pessoa dos pastores. É um desafio imenso, meus irmãos. Vamos pedir ao Senhor Jesus. Jesus, diz o profeta Isaías, ele caminhou como um cordeiro, manso para o Calvário, totalmente obediente à vontade do Pai, pois a obediência nos dá a docilidade à vontade de Deus. E só quem tem um espírito de fé vai saber fazer a experiência de tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso que tudo concorreu para o bem de Jesus. Foi obediente ao Senhor, foi obediente ao Pai. Por isso que Jesus não ficou somente na cruz. Jesus venceu a morte, meus irmãos e irmãs. Jesus venceu Satanás da cruz, porque ele foi obediente à vontade do Pai. E é assim que nós vencemos todas as tentações que o maligno vai colocando nos nossos corações, na nossa caminhada. É com obediência, mesmo que essa obediência aparentemente possa estar passando por grandes tribulações, mas lá na frente eu irei recolher a palma da vitória, porque eu fui, porque sou obediente a Jesus Cristo e a sua igreja. Com certeza, meus irmãos e irmãs, esses sacerdotes, esses religiosos que estão pregando a desobediência dentro da igreja católica, são pessoas frustradas no seu ministério. São pessoas que estão totalmente já entregues ao espírito mundano. Vocês podem perceber, quando nós começamos a questionar a igreja e a Jesus Cristo, é porque muito tempo nós não estamos vivendo mais o que o Senhor espera e pede de nós. Então vamos pedir a Nossa Senhora, que Maria, nossa mãe das dores, ela estava lá na cruz, ela estava vendo aquele espetáculo que fizeram com o seu filho Jesus. Uma boa mãe, ela estava lá de pé, não estava desmaiada, não estava desequilibrada, não estava estressada. Pelo contrário, diz a palavra de Deus, Maria de pé. E olhando aquele espetáculo covarde, mas como uma boa mãe, meditando, colocando no seu coração, esperando a vitória do Pai na vida do seu filho Jesus e calibrado na vida dela. Então, meus irmãos e irmãs, Maria quer nos ensinar nessa sexta-feira, o Senhor Jesus passou por tudo que Ele passou para nos dar a vida eterna, a salvação. Ele está vivo no meio de nós e Maria nos ajude para nós sermos obedientes como ela foi. E nos ensina a ter sempre a docilidade a Jesus Cristo e a sua igreja e aos pastores desta igreja.